Isso aí, tá valendo então. 13 de agosto, esse é o nosso primeiro encontro do 2026-2. Então temos algumas pessoas de volta aí, pessoas novas chegando. Eu vou dispensar uma coisa que eventualmente eu já fiz, né? Que é cada um ir fazendo uma pequena apresentação e tal, né? Por um lado eu costumo, acho que é legal, né? Por um lado. Mas por outro, como é um grupo relativamente grande, que muitas pessoas já se conhecem, outras também, às vezes entram na segunda, na terceira reunião, né? Eu vou optar por a gente ir se conhecendo conforme os encontros, conforme a gente vai conversando ali no grupo, né? Então, digamos que essa parte de apresentação eu vou pular ela apostando que a gente vai poder ir se conhecendo e conectando. Quem já não se conhece, muitos já se conhecem, mas disso ir acontecendo assim de forma mais orgânica, né? Para a gente não estender muito e para não ficar, enfim, chato também para quem já está há mais tempo aí, né? Oi, Mônica. Então, bom, algumas pessoas vão ir chegando aos poucos. A gente colocou já para gravar, né? Mas, enfim, como tem um número interessante aí de pessoas novas, eu vou retomar um pouquinho do método, assim, né? E aí depois vou fazer uma introdução de algumas questões de como eu para já começar a trabalhar o texto e vamos ver se a gente consegue efetivamente já ler uma parte do trecho. Mas tem duas citações sobre interpretação que são do Seminário 6 que eu gostaria de ler, né? Bom, já chego nisso, né? Mas falando aí sobre o nossa método, estratégia de trabalho, né? Esse grupo, por uma provocação, né, que eu agradeço bastante, inclusive, né, da Paula, que está aí, de volta para o grupo, a Luciana Nunes, que não está aqui, mas é parceira aí de outros trabalhos, da Duda também, que também está voltando esse semestre aí, e da Júlia, se eu não me engano, acho que começamos com um grupo menor lá em 2020, na pandemia ainda, né, com a ideia de estudar Lacan a partir de uma provocação, né, da gente ler junto Lacan e o grupo foi surgindo a partir daí. Mas é um grupo que não é um grupo de estudos, não é exatamente um seminário, né? É um grupo de leitura. Eu estou contando essa história porque ao longo desses anos eu fui testando, conduzindo algumas estratégias de leitura mesmo, de estratégias de metodologias de leitura de texto, especialmente de autores difíceis, né, nos quais Lacan, sem dúvida, então se inclui, né? É, Então, nesse sentido, já fazem uns 6 anos que o grupo vem acontecendo, eventualmente em torno de algum seminário, mas especialmente em torno do livro dos escritos, né? Que é um livro, inclusive, que o Lacan, quando perguntado vez ou outra o que ele recomendava para a formação de psicanalistas, ele recomendava ler os escritos. A gente pode entrar em mais detalhes sobre isso depois, né? Então, feito uma história muito breve, né? Uma das formas aí que me parece que é interessante de ler autores em geral, mas especialmente autores difíceis, é a gente poder fazer perguntas para o texto, né? E uma forma de colocar perguntas para o texto que eu entendo que é bastante interessante e que eu já venho testando ela em algumas ocasiões, em alguns enfrentamentos então com textos, inclusive aqui, né? É pensar qual é bom, entender qual é o tema do texto, né? E nisso, quando o tema do texto é um determinado conceito, e aqui a gente tem um conceito central,
né, do texto, que é a ideia de tempo lógico, né? Então, diante dessa ideia, desse conceito, né, que é central no texto, tempo lógico, perguntar a qual problema que esse conceito está respondendo, né? Que tipo de problema que o Lacan está trabalhando, seja na clínica dele ou na transmissão da psicanálise, no status da psicanálise, na época em que ele escreve esse texto, por que que ele precisa do conceito de tempo lógico? O conceito de tempo lógico é uma solução para qual problema, né? Nesse sentido, a qual problema que o tempo lógico responde, né? Então, eu anotei aqui algumas perguntas que eu proponho da gente fazer para o texto do tempo lógico. São 9 aqui que eu anotei, né? Que eu penso que são estratégias interessantes para ler esse texto e tentar entender ele com um certo rigor de leitura e perguntas que, assim, além do rigor de leitura, o que que isso nos interessa para a prática psicanalítica, não necessariamente ou não só para aplicação do tempo lógico, mas o que que a gente pode tirar de interessante para a nossa clínica a partir desse texto, né? Mas não só no sentido de aprender a cortar as sessões. Até porque o tempo lógico é muito mais do que não se confunde com sessões curtas e não tem o conceito de corte, ele inclusive não tem necessariamente a ver com cortar sessões. Tem a ver também, mas vai ficar claro nas nossas discussões que não se limita a isso. Bom, então partindo dessa premissa, né, tem algumas outras questões, mas que a gente poderia, por exemplo, né, para ler um texto do Freud, além do princípio do prazer, né, também é interessante que a gente se pergunte esse conceito, né, que o Freud introduz nesse texto, que é o da pulsão de morte. A qual problema o conceito de pulsão de morte responde? Para dar um outro exemplo, né? Então, essa ideia de pensar ao que esse conceito responde, qual problema ele visa responder, solucionar, saída para qual problema, isso me parece que é uma estratégia de leitura aí que, que vale no geral, né? Mas aqui eu vou propor, né, propus essa uma que é a mais geral, né? A qual problema que o tempo lógico responde, mas a gente tem agora umas outras mais específicas dentro do texto. Deixa eu pegar minha cola aqui. Que seriam as seguintes, né? Isso eu posso, não se preocupem necessariamente em anotar, se quiserem, claro que sim, mas isso eu posso mandar em PDF para vocês depois, tá? Então, a segunda pergunta, qual seria, né? É, se é tempo lógico, qual é a lógica em questão, né? Existem vários tipos de lógica dentro da filosofia e da matemática, né? Qual é a lógica, que o Lacan está se referindo aqui, né? Pergunta 2, qual é a lógica em questão? A terceira, né, que está digamos assim, ainda no título do texto, né, tempo lógico e a asserção da certeza antecipada. E aí tem um subtítulo, um novo sofisma. Nós já vamos chegar nisso, né? Mas o que que seria, então, o tempo lógico tem uma relação direta com essa certeza antecipada. Bom, então, para a gente entender o tempo lógico e poder fazer algum uso dele, a gente precisa entender qual é o que que é essa certeza antecipada. Inclusive, no meio psicanalítico, né, o discurso comum, dominante, vigente, ele é uma espécie é um discurso socrático ingênuo, né? Só sei que nada sei, né? O não saber do analista, e por aí vai, né? Por outro lado, o Lacan está falando aqui uma coisa que a gente pode concordar ou não, né? Mas é uma coisa assim mais ou menos contraintuitiva, certeza antecipada, né? Então, a gente sempre fala do lugar do não saber na psicanálise. Qual é o lugar da certeza antecipada na psicanálise? Então, deixo uma terceira pergunta aí que também já é uma espécie de provocação. A quarta, eu acabei, por falar em antecipação, antecipando um pouquinho, né?
que é uma pergunta sobre um termo que está no subtítulo e que vai aparecer ao longo de todo o texto, né? Que é assim, o que que é um sofisma? Já encomendei para o Hugo, dele fazer uma pequena. O Hugo tem formação em filosofia, dele fazer uma. Também, né? Não só em filosofia, mas dele fazer uma apresentação para nós aí do que é essa ideia de sofisma, né? Então, o que que seria um sofisma, né? Por que que o tempo lógico é um novo sofisma, né? Então, a gente tem o sofisma tradicional, o sofisma clássico, né? E tem essa ideia de um novo sofisma, né? Não é simplesmente um sofisma, é um novo tipo de sofisma, né? Então, para entender o tempo lógico, a gente também teria que entender o que que é esse novo sofisma que o tempo lógico representaria na modernidade e em especial na psicanálise, né? Quinta questão que eu pensei em levantar, né? Qual é a relação entre o conceito de interpretação e o conceito de corte de sessão, né? Porque uma, um corte pode ser feito a partir de uma interpretação, né? Um corte pode funcionar como uma interpretação, né? Então, assim, qual é a relação, entre interpretação e corte? Porque apesar de existir essa relação, podem ter formas de corte que não necessariamente têm a ver com uma interpretação. Por exemplo, e aí já é a sexta pergunta, né? Qual é a relação entre a pontuação, que é uma outra forma de intervenção, que não é uma interpretação, não é uma construção em análise, não é, enfim, não é uma homofonia, enfim, né? Que é um outro tipo de interpretação, que é bem clássica, lacaniana, né? Da clínica lacaniana, ou da técnica lacaniana. Então, qual é a relação entre pontuação e corte? Uma que eu vou trazer um termo aqui do senso comum, mas que me parece que é bem importante de propor essa articulação aqui, que é qual é a relação entre corte e conclusão? O que que é uma conclusão, né, numa sessão de análise? E que relação isso pode ou não ter com corte de sessão? Ou com corte num outro sentido que não é necessariamente um corte de sessão, né? Por exemplo, para tentar deixar isso aqui um tanto mais claro que eu quero dizer. É muito comum, especialmente em análises de casos de neurose obsessiva, que em algum momento, a partir de uma intervenção analista, que pode ser uma interpretação ou uma intervenção qualquer, ou mesmo que parta do próprio analisante, tem uma sacada, né? Que aconteça ali durante a sessão um determinado insight, né? Mas o que que o neurótico obsessivo costuma fazer, né? Freud diz lá, e Lacan até concorda, eu acho que é uma boa definição, né? A neurose obsessiva, ela é a doença da dúvida. E um sintoma clássico, né, em caso de neurose obsessiva é a indecisão. E na indecisão, geralmente, assim, não sei se caso eu compro com uma bicicleta, né? As vantagens de comprar uma bicicleta, as desvantagens de comprar uma bicicleta, as vantagens de casar. E aí são, daqui a pouco, assim, uma lista tão grande de prós e contras, e isso causa um embaralhamento, e no fim não se toma decisão alguma. Ou seja, não se chega a conclusão alguma. Se problematiza muito, se analisa muito, em geral, não se chega a conclusões, né? Mas daqui a pouco, lá numa sessão, se tropeça num insight, em algo que é uma espécie de conclusão de um assunto, né? E aí, daqui a pouco, o neurótico obsessivo ele começa a. Bom, mas também se vê por esse outro lado, tem que considerar o fator tal, né? Daqui a pouco, assim, ele dá um jeito de desfazer a conclusão que ele acabou de chegar. E aí diz, né? Ah, tu vê, né? Olha, tô em dúvida, não sei o que faço sobre o assunto X, né? E daqui a pouco, assim, mas qual é a tua dúvida, né? Ou já se chegou a uma resposta, né? Então é um pouco a isso que eu estou me referindo em termos de conclusão sobre algum sujeito, algum tema de uma sessão, né? E qual a relação que a conclusão pode ou deve ter também aí com essa noção de corte, né? É, Bom, todo mundo aqui talvez já tenha passado por uma experiência
que é uma determinada sessão, que o analisante está se debatendo com algum problema. Deixa eu autorizar aqui a entrada do Henrique só, né? E o analisante está, enfim, se debatendo com algum problema X, e daqui a pouco se chega a uma conclusão, um determinado insight, e a sessão parece que se esvazia, que não faz mais sentido, que assim, que nada mais interessante ou importante que aquilo vá ser dito naquela sessão. Só que muitas vezes, então, a sessão já chegou à sua conclusão, né? O tema da sessão já teve uma escansão, como diria o Lacan. Ele já chegou à sua conclusão, ao seu ponto de corte. Só que daqui a pouco a gente se vê numa posição assim, meio de funcionário, que tem que estar com o cartão batido até tal hora, e ainda faltam 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos para chegar aos 45, que é o final da sessão, né? E aí, uma sessão que podia ter tido uma sacada maravilhosa aos 30 minutos, a gente vai enrolar mais 15 e o analisante vai sair sem o poder daquela conclusão, daquele insight, né? Porque a gente, digamos assim, ficou preso no tempo do relógio e encheu linguiça durante 10 ou 15 minutos ali depois da sessão, na verdade, já ter acabado, né? Isso é como um filme, aquele filme que vai muito bem, tem uma cena final, que é uma, assim, que é aquela cena contundente, aonde acaba o filme ou a peça de teatro, é... só que o diretor, ele inventa de explicar a cena e caga o final do filme, né? Então, essa é uma das coisas que eu acho que a gente pode ir trabalhando aí ao longo do semestre, né? Que é essa ideia, o que que é conclusão, né? Seja a conclusão de uma sessão ou mesmo conclusão de uma análise, se a gente quiser esticar um pouco o tema. É a oitava e penúltima pergunta aí que eu fiz para o texto quando eu estava relendo ele, né? Qual é a relação entre corte e o famoso ou até famigerado ato analítico, né? Que é um tema, um conceito famoso, mas pouco falado, que não se entende muito bem o que que é, né? Mas o que que então seria o ato analítico, né? Qual é a relação possível, né? Entre corte e ato analítico? E aí pensando numa certa relação, né? Entre corte e a falta e ideias do gênero, né? A nona pergunta aí que eu me fiz, relendo esse texto, qual é a relação entre desejo e corte, né? Então, isso aí, como umas provocações e como coisas que eu penso que a gente pode trabalhar, né, a partir desse texto. Mas, claro, né, que se vocês têm, imagino que vão surgir outras perguntas que a gente possa fazer para o texto, para trabalhar outros temas, outros problemas, né? Eu acho que seria, então, bem, bem bacana. Eu estou apresentando para vocês as que eu fiz, né? Mas, claro que a gente pode ir aumentando essa lista aí ao longo, das nossas discussões, né? Bem-vindo, Henrique. E aí, Márcio, tudo bom, né? Mônica, dando oi para quem foi chegando e foi aceitando aí agora por último. É, Bom, tem duas definições de interpretação que eu queria ler do Seminário 6, né? Que eu queria ler para começar a discussão com vocês, até para já ir começando a mapear aí essa ideia de qual é a relação entre a interpretação e o corte. Mas já pelas perguntas aí, eu acho que já fica também na cara do gol, né? Que não existe uma dependência entre interpretação e corte. O corte pode operar com outras formas de intervenção, né? Mas talvez ele tenha uma relação privilegiada com a interpretação, então a gente vai dar uma certa ênfase nisso. Mas o corte não está restrito à interpretação, né? Enfim, sobre o funcionamento do grupo, dessa introdução aí a partir dessas perguntas para o texto, né? Pelo que eu fui começando a dizer. Fica claro, não fica? Questões, críticas, sugestões, ofensas?
que vocês me dizem aí dessa primeira ideia de como começar a ler o texto? Se quiserem, né? Algum comentário, alguma provocação, questão. Não? Então vamos ir mais um pouquinho. E aí vocês vão me interrompendo a qualquer momento aí. Podem abrir o microfone, levantar a mão aí do Zoom, ou enfim, como preferirem nesse sentido. Bom, tem uma coisa até aqui que eu tinha anotado para falar, que eu já ia me esquecendo, que seria até a primeira coisa que eu ia falar, né? Que é, bom, o título, né? Interpretação, corte e outros problemas da técnica, né? Que é, o grupo aqui, né, de leitura, mas algumas outras projetos ou atividades aí que eu participo, inclusive junto com o Felipe aí no projeto, né, da outra cena, é, temos trabalhado essa ideia, né, de por que que se fala tão pouco no meio lacaniano ou a partir de Lacan, como preferirem, né, sobre clínica e especialmente sobre técnica lacaniana, né? O que é muito curioso, né? E essa observação estou pegando emprestada aqui do Juan Manuel Martínez, nesse livro aqui, Técnica Lacaniana. Apesar do Juan Manuel Martínez ter feito uma espécie de chá revelação, onde ele se coloca como um ex-lacaniano, o que é uma coisa até um pouco engraçada de dizer, né? Ele tem lá os motivos dele, a gente pode em algum momento falar sobre isso se vocês quiserem, né? Mas ex-lacaniano ou não, o livro dele é muito bom. Não todos os capítulos, tem alguns capítulos que eu não acho tão bons, mas no conjunto da obra é um bom livro. E é um dos raros livros que se propõe a discutir é, técnica lacaniana, né? E no primeiro capítulo, ele faz uma observação que eu achei muito relevante, que é assim, né? O Lacan, depois do Freud, obviamente, talvez tenha sido o psicanalista que mais inovou na técnica, né? Talvez vocês possam me contrariar dizendo que, ou contrariar o Juan, né? Que não é bem assim, que talvez o Ferenczi tenha sido experimentado tanto em termos de técnica, tanto ou mais até do que o Lacan, né? Mas vejam, né? Muitas das chamadas experimentações da técnica ativa, o próprio Ferenczi abandonou, né? E de qualquer forma elas não ficaram, né? Ele tinha, por exemplo, as experiências que ele chamou de análise mútua. Eventualmente, o analista saía da poltrona, deitava no divã e o analisante do divã passava para a poltrona, né? Isso é uma coisa que não colou, né? Eu desconheço, né? Mesmo quem se diz ferenziano, que pratique a análise mútua, né? Então, a maior parte das invenções técnicas do Ferenczi acabaram assim meio caindo num desuso por motivos vários, né? Que a gente não vai se ater a isso, né? Mas parece que das inovações técnicas e que ainda são vigentes, digamos assim, né? Me parece que o Lacan é o cara que mais inovou. Só que é muito curioso que o Lacan talvez é o cara que menos fala de técnica, né? E que tem uma espécie de obscurantismo e até mesmo tabu no meio lacaniano, aonde se tu pergunta numa discussão de caso, se é que existem, né? Existem raros momentos de seminários clínicos ou discussões de caso no meio lacaniano, né? O meio mais freudiano, ou especialmente da escola inglesa, tem muito mérito de falar muito mais abertamente sobre clínica, escrever sobre casos clínicos, apresentar e discutir casos publicamente, né? Isso é uma coisa que praticamente se perdeu no meio lacaniano e essa é uma crítica que precisa ser feita e isso precisa ser de alguma forma retomado, né? O Lacan, e aí algumas pessoas já escreveram sobre isso. O Juan é uma das pessoas que, no primeiro capítulo do livro, ele também escreve sobre isso, né? Que o Lacan tinha uma espécie de ideia de que no diagnóstico de época dele,
se estava lendo Freud muito mal, ou se estava estudando psicanálise de uma forma a psicologizar a psicanálise e por aí vai, né? Então que, segundo ele, havia uma perda de rigor teórico da leitura, havia uma perda da implicação dos debates com outros saberes, com a filosofia, com a lógica, enfim, com outros saberes, né? E que isso era uma tradição freudiana, né? Debater com outros saberes, e que tanto essa tradição do debate da interdisciplinaridade, como o rigor da leitura de Freud, né? Sofreu desvios, esse é o termo que ele usa, então ele diz que vai fazer um retorno a Freud. Esse retorno a Freud, de certa forma, ele é um retorno metodológico, né, aos textos clássicos da psicanálise, em especial do Freud. Isso não quer dizer necessariamente que ele fosse freudiano, mas que era preciso reler numa outra chave de leitura que não era da escola inglesa, Freud. Era preciso ler Freud sem Klein, por exemplo, né, ou desambiguar Freud de Klein e por aí vai, né? É, E o Lacan tinha uma ideia, que eu acho que é uma ideia até bem poderosa e um argumento forte, né? Que quando a gente, então, lê com rigor os conceitos teóricos, isso deveria ter consequências imediatas para a clínica. Algo como, se para o Freud, as leis do inconsciente, né? Que eram diferentes das leis do pré-consciente e consciente, né? Estou falando aqui da primeira tópica, né? O inconsciente, ele é amoral, atemporal e funciona por deslocamento e condensação. Estou pegando quatro aqui, até tem outras, né? E é regido pelo princípio do prazer. Vamos botar cinco aqui, né? Cinco leis do funcionamento do inconsciente por Freud. Teriam outras aí. É, Que se eu entendo bem essas cinco leis do inconsciente, no sentido topográfico do termo, a técnica da livre associação e da atenção flutuante ela é uma consequência imediata. Ou seja, os conceitos técnicos que o analisante tenha que ficar em livre associação e o analista em atenção flutuante seria um correspondente imediato da energia livre, do deslocamento, da condensação, né? Então, que se eu entendo com um certo rigor quais são as leis do inconsciente, a técnica é, entre aspas, óbvia, né? É, Então, por isso, toda essa ênfase, e aí se a gente pega o seminário 1 do Lacan, é bem curioso, porque o seminário 1 do Lacan se chama Escritos Técnicos de Freud. O Lacan fala sobre técnica nesse seminário? Não. Isso é uma crítica ao Lacan, né? Mas o que que ele faz? Ele diz quais são, digamos, os efeitos negativos, deletérios para a técnica de, segundo ele, ler Freud de forma desviada ou ler mal, etc., né? E ele diz, então, mas se nós lermos, então ele vai para um rigor teórico do conceito de narcisismo, o rigor teórico do conceito de recalque, um rigor teórico disso, daquilo, né? E acaba que, na verdade, é um seminário sobre alguns conceitos teóricos, mas que ele supõe que tem efeitos técnicos que seriam consequências lógicas de ler bem esses conceitos, né? Só que isso, né, acabou que é uma aposta que fracassou no ensino do Lacan, né? Porque criou esse medo de todo mundo que se inicia a estudar Lacan e querer ter uma clínica, digamos, de orientação lacaniana, frequentar instituições meio lacaniano, é que dá muita vergonha de perguntar o que fazer nesse caso, porque eu posso estar padronizando a técnica, que é isso que o Lacan criticava a escola inglesa e a psicologia do ego na época, né? Então ficou muito difícil sobre falar. Uma tendência teórica onde se falou, se avançou e se articula muito bem conceitos teóricos, mas quase não se fala de clínica.
Tá? Então, tem, eventualmente, jornadas chamadas jornadas clínicas de uma instituição tal, da instituição não sei o quê, né? E aí tu vai na jornada e não tem nenhuma apresentação de caso clínico, mas o nome é jornadas clínicas, né? Então aqui tem um sintoma que eu considero muito sério e muito problemático, né? Então a ideia de também discutir aqui o tempo lógico é, ok, compreender com certo rigor o que isso quer dizer conceitualmente, né? Mas da gente poder ir nesse lugar de poder falar como é que é mesmo o tempo lógico na clínica, né? Então a ideia também é que a gente possa trazer exemplos clínicos, certamente vou trazer alguns, a gente se expor e poder ter uma, digamos assim, uma certa leveza e de tentar, enfim, lidar melhor com isso do que o comum nos contextos, vamos chamar assim, mais lacanianos aí, na falta de um termo melhor. E aí vou ler aqui rapidamente para vocês e vou passar a bola, porque daí eu quero, já falei um montão, quero escutar vocês também sobre isso, sobre essas motivações, sobre esses problemas aí que eu estou começando a trazer. Não sei se concordam ou não, se querem acrescentar algo, né? Mas vou trazer aqui duas definições de interpretação do Lacan no Seminário 6. A primeira delas está na página 158. Quando a interpretação mais se aproxima do que a doutrina freudiana denomina no sujeito inconsciente, né? Quando a interpretação freudiana mais se aproxima, quando a interpretação mais se aproxima na doutrina freudiana no sujeito de inconsciente, né? Quando que a interpretação tem a ver, é uma interpretação do inconsciente, né? Quando, no discurso que o sujeito profere, fazemos vacilar a significação atual para deixar que dela se despregue o que implica de significante na enunciação. Isso vale para o sonho de maneira ainda mais exemplar do que para qualquer outro discurso. Aqui não é bem uma definição, né, mas é mais uma pergunta sobre a relação ali entre a interpretação do inconsciente e o sujeito, né? A gente já volta nisso. A segunda, né, que também começa com uma pergunta, né? Não caberia dar um papel essencial a um elemento que é imanente à situação, a situação analítica, né? Uma sessão de análise, e que se reproduz ao final de cada sessão? Quero dizer, esse vazio a que o nosso desejo tem de se limitar, esse lugar que deixamos para o desejo e que ali se situe. Em suma, o corte. O corte é, sem dúvida, o modo mais eficaz da interpretação analítica. Querem tornar esse corte mecânico, submetê-lo a um tempo pré-fabricado. Pois bem, nós não só colocamos não, nós não só o colocamos efetivamente num lugar totalmente diferente, mas acrescentamos que é um dos métodos mais eficazes da nossa intervenção. Insistamos nisso com dedicação. Então, quando eu li isso, eu fiquei até bastante surpreso, porque o seminário 6 é ali, se eu não me engano, 59, 60 por aí, né? E ali, os seminários do Lacan foram até o seminário 27, né? No seminário 6 ele já faz um diagnóstico que o uso do tempo lógico, o uso do corte de seção, já está sendo submetido a uma padronização. Na altura do seminário 6, né? O Lacan mal tinha começado o ensino dele, e ele está dizendo que já se está fazendo um mau uso, ou um uso que não é o que ele pretendia do corte, um uso padronizado. É, uma analisante que é da área me procurou um tempo atrás e numa primeira sessão
A primeira coisa que ela falou, que eu achei muito curioso, foi assim, né? É, fulana, né? A pessoa que indicou, a pessoa que me indicou, é, indicou o teu nome porque eu pedi que não fosse alguém da instituição X. Não importa qual instituição, não. É, porque as pessoas com quem eu me analisaria dessa instituição X é, fazem sessões muito curtas e eu tenho certeza que me daria um pouco tempo. Então, tem tudo a ver com esse diagnóstico que o Lacan faz lá no Seminário 6, né? Nós estamos em 1960, né, para 2026, né? E aí eu achei muito curioso, né, alguém dizer que queria se analisar com um lacaniano, né, mas que não pode ser um lacaniano de uma tradição tal, né, porque já sabe que as sessões vão, né, que as pessoas que ela admira trabalham só com sessões assim de 10, 15 minutos, né? É, então, nisso tem a ver com o que o Lacan fala nessa citação, que é a da padronização, né? Porque muita gente, né? Inclusive aqui no grupo, né? Ou quando o tema circulou entre amigos e tal, assim, ah, não, grupo sobre corte de sessão para mim nem pensar, né? Ou pessoas que estudam Lacan, o que também é algo que eu também acho curioso, né? E que dizem algo como eu sou lacaniano, mas não trabalho com corte de sessão. Então, mesmo com uma certa aversão a isso, né? É, mas que parece que é derivada, né? E não digo que o Lacan também não fizesse mau uso, tá? Do tempo lógico. Isso a gente também pode chegar em algum momento, né? Porque o Lacan também, como ele era o Lacan, e se analisar com o Lacan era algo assim que dava muito status, o Lacan. A transferência com o Lacan talvez suportasse quase qualquer coisa. Então ele se permitia fazer coisas que nós, réis mortais, não nos permitimos, e caso a gente se permitisse, provavelmente os analisantes iriam embora. Mas ele era o Lacan, ele podia fazer, né? Então vai outra crítica aqui ao Lacan. Então não é que o Lacan não pudesse também eventualmente fazer mau uso do artifício, no bom sentido do termo artifício, do tempo lógico, né? É, eu também conheço histórias, por exemplo, né, de uma analista que morava numa cidade X do interior e levava, sei lá, umas 2 horas de carro para vir a Porto Alegre e que vinha por uma primeira sessão com um analista famoso aí da cidade, né? E a sessão dura 5 minutos. E ela tem mais 2 horas para voltar logo após esses 5 minutos de sessão na primeira sessão, né? E é alguém que também não voltou mais. Então, tem várias coisas que eu já queria começar. Eu digo assim que existe razão de ser nesse ranço com o tempo lógico, tá? Porque existe uma confusão no meio lacaniano, né? Primeiro, certos usos e abusos, mas eu queria dar uma ênfase aqui nos mal entendidos do conceito, né? Um outro exemplo disso, né, é o quanto, e que acho que está na fala no pedido de análise dessa analisante, que isso depois virou uma interpretação, né, de que ela estava pedindo mais tempo, só que pedir tempo também significava outras coisas no caso, né? É, que tinha a ver com a presença do namorado ou a ausência do pai, né? Pedir tempo ia para outras coisas, né? É, mas se as sessões duram sempre 15 minutos, ou se as sessões duram 30 minutos, né? Sempre, isso se chama sessão curta. Isso não é tempo lógico. Eu já falei disso aqui alguma outra vez, né? Talvez para quem está há mais tempo eu possa de repente estar insistindo, né? Mas tempo lógico, na verdade, o corte, ele não poderia se confundir com um corte temporal, um corte no relógio.
Em tese, o uso do tempo lógico implicaria, inclusive, em uma sessão poder ser mais longa do que 45 minutos. Ou ela poder acabar em 45 minutos, mas dentro de uma operação que a conclusão também pudesse ser um corte, né? Então, o corte, num sentido assim, numa definição mais rigorosa, ele deveria ser compreendido em duas perspectivas, né? Se aquilo que se produz na análise é um discurso, ou para alguns autores talvez mais contemporâneos, Luciana Salum, Bruno Bonoris, entre outros, né? Se o que a seção de análise produz é um texto, o corte, ele é um corte textual, né? Ou num sentido teórico, e o Lacan, a gente depois pode ir atrás disso em outros textos, eu posso pensar que esse corte é um corte numa superfície topológica, né? Então eu teria que entender corte como um corte do discurso ou como um corte topológico que é correspondente a um corte do discurso, mas não tem a ver com o tempo de duração em si. Na verdade, é uma certa operação, que é uma operação estratégica, e aí nós vamos ver quais estratégias que estão implicados, porque o corte pode ser diferentes coisas, e mesmo topologicamente ele pode ser pensado em diferentes superfícies, né? É, Então, ele não tem necessariamente a ver com o tempo do relógio. E, inclusive, ele não tem o corte. Uma coisa é o corte de seção, mas o conceito de corte, não necessariamente de seção, porque o corte pode vir a ser um corte que conclui uma seção, mas o corte ele pode ser operado dentro também de uma seção que continua. É um tipo de corte diferente, mas é pensando nessa ideia que o corte é um corte é um recorte do texto e não é necessariamente do relógio, né? E que ele pode ter a ver ou não com uma conclusão de sessão, né? Então isso é para a gente talvez aquecer um pouco o nosso coração e ter alguma esperança, né? Que o corte não precisa ser uma coisa arbitrária, ou que é para provocar angústia. Pode ser, mas não é necessariamente para isso. Esse é um dos maus usos comuns feito do corte, né? E que ele não necessariamente está a serviço do capitalismo, de vamos nessa, vamos fazer a sessão aqui rápida e passa o próximo, né? Talvez o Lacan recaísse nesse problema eventualmente. Isso é uma outra crítica aí que a gente também pode elaborar com mais tempo, né? É, E que, principalmente, que para ser lacaniano, não se precisa fazer sessões curtas, necessariamente, e que a gente pode usar a lógica do corte num trabalho clínico, mesmo sem necessariamente ser lacaniano. Inclusive, se faz isso intuitivamente, às vezes sem conhecer a teoria do corte. Esse é um outro ponto aí que a gente também pode ir desenrolando, né? Então, enfim, falei um monte aí. É, Queria escutar vocês, né, sobre se faz sentido esse tipo de problema, se já viveram coisas do tipo, se tem angústias, dúvidas sobre isso, né? Mas queria escutar um pouco vocês aí para ver em Sander, que pé qual estamos. foi, Sander, qual foi a página da segunda citação que você trouxe do Seminário 6? Você falou Ah, da primeira citação, que está na página 158. 519. Ah, ótimo. Tá. Da minha edição da Zahara, né? Eventualmente tem uma Uhum. ligeira diferença de uma página a mais para frente ou para trás, né? Mas pelo menos na minha edição 519. Que mais, gente? Ah, eu fiquei pensando umas coisas. Primeiro, oi, gente. Dá um hello, assim. Ah, eu fiquei pensando sobre isso que tu estava falando, Sandra, de não ter muito, né, apresentação de casos clínicos e disso ser uma questão, no meio lacaniano, mas tem uma outra questão que eu percebo que não existe, que é mais difícil, pelo menos é muito mais difícil de escutar, que são apresentações de casos
que foram interrompidos ou que tiveram algum tipo de equívoco, né? É muito mais fácil a gente escutar apresentações de casos, né, mais de uma forma mais performática, talvez, assim, que eu acho que é uma questão que tem bastante, assim, dentro do meio lacaniano. E acho que falta, se a gente pudesse trazer casos que tivesse algum equívoco ou que passível de se fazer questão do caso, né? Para Hum. pensar as técnicas, isso poderia ser muito interessante também, mas eu noto que é muito mais difícil que isso aconteça quando se falam de casos clínicos, né? Inclusive, essa questão mais performática mesmo, fiquei pensando nisso também. Também fiquei pensando nessa tua paciente, porque ao mesmo tempo é interessante, porque parece que ela faz um pedido também, que não tenham sessões curtas, né? E aí, Sim. nisso, se tu quiser em algum momento fazer uma sessão mais curta, é uma questão, né? Pode ser um É só o que problema eu fiquei daí, pensando, né? né? Porque eu Pode ser um posso, problema. vamos dizer assim, é um pedido que ele pode implicar o analista. Tem uma expressão muito boa para isso no jogo de sinuca. Esnucado. O analista pode ficar esnucado, né? Pode ficar numa sinuca de bico, né? Que é uma outra forma de dizer, de que, então não posso cortar sessões. Esse é um problema. Esse é um problema, especialmente quando não se é de origem lacaniano, vamos dizer assim. Fiz uma formação mais freudiana, fiz uma formação, sei lá o quê, né? E agora estou me aventurando em Lacan com esses analisantes que eu não cortava a sessão. Como é que eu posso fazer essa transição? Essa é uma questão muito difícil, né? Mas tu sabe que esse pedido, que eu acho que tu está 100% correta em ler como um pedido de que não houvessem sessões curtas. Mas num certo, radicalizando um pouquinho o problema, eu acho que está num outro termo aí que tu usou, que talvez o pedido mais especificamente também pudesse ser lido como por favor, não seja um lacaniano performático. Com a questão que o corte, neste uso, que assim, nem estou tomando exatamente como verdade, tá? Mas que ela supõe que no grupo X, no conjunto X de analistas aí ao qual ela se referiu, que é como se dissesse assim, este conjunto X de analistas faz um uso performático do corte. Como é a narrativa de um analisante, né? Eu não, digamos assim, eu não posso tomar isso como uma verdade absoluta sobre o assunto, né? É a versão dela, a leitura dela, embora eu tenda a concordar, né? Que alguns meios, alguns grupos vão tender a fazer um uso performático do corte, né? Então parece que um pouco assim não, por favor, não me venha com essa performance, né? O que eu acho que é um pedido muito honesto, muito bem-vindo, tá? E já digo para vocês, tá? Que na minha prática eu uso é que nem álcool, acho que tem que usar de forma moderada, tá? O álcool e outras drogas, o corte é como álcool e outras drogas, né? Porque senão a gente, inclusive, se usa a rodo de forma indiscriminada, sempre de forma performática, perde o efeito. Quando a gente usa de forma mais pontual, ele tem um efeito muito mais contundente, né? Ele tem que ser algo surpreendente. Se acontece isso de o analisante estar começando a falar da mãe, e o analista sempre corta quando surge lá o assunto de um problema X com a mãe, daqui a pouco o analisante começa a fazer curva, sai do método, para de associar livremente, porque tem medo que o analista corte, né? Então, o corte, em tese, nunca daria para saber se aquela sessão vai ter um corte ou não, né? Quando ele já é esperado, ele já perdeu o efeito, né? Então, eu acho que o uso indiscriminado barra performático faz muito mal. Mas para concluir isso e já passar a palavra para o Hugo, uma coisa também, Evelyn, que tu me fez pensar é assim, o corte de sessão, quando ele é eficaz, quando ele é bem feito, quando ele tem um efeito de interpretação, né? O analisante nunca reclama. O analisante nunca. Se o corte foi efetivo,
fez sentido, teve um impacto analítico, foi um ato analítico, nunca tem reclamação. Quando costuma ter, é porque tem algum problema na performance do analista. Tá? Porque, no geral, é como ir no restaurante ou em alguma outra coisa, numa peça de teatro. A gente nunca reclama. Eu paguei por uma peça de 1 hora e meia. Se a peça teve 50 minutos e foi maravilhosa, ninguém nem olha no relógio quanto tempo durou a peça. O que importa é o efeito no último ato da peça. Se o último ato da peça é bom, ninguém se preocupou com quanto tempo durou a peça, né? Então, por isso que eu digo, quando o corte é efetivo, em geral não tem reclamação, né? Quando tem reclamação, a gente tem que repensar a técnica do analista e não necessariamente que o analisante esteja resistindo e tal, né? Hugo, depois Roberta. Oi, pessoal. Então, eu estava pensando nessa questão do corte, né? Porque pensando que ele não tem essa, esse compromisso com o tempo cronológico, né? Mas sim com uma certa provocação que se faz ao discurso, me parece, né? Aquele discurso que está correndo na sessão e o corte vem com uma provocação, me parece, nesse sentido, né? Eu fiquei pensando o quanto às vezes a gente fala muitas vezes em interpretações violentas, né? E que não está na hora daquela interpretação, ou que não está naquele momento. Eu fiquei pensando, e o corte, se ele tem um momento para chegar na sessão ou na clínica com mais vínculo ou menos vínculo, com o que que tu sente que é suportável, talvez, para o analisante ali. Porque eu fico pensando nessa primeira sessão que a pessoa nem tem, não conhece nada do outro, e o corte, um corte ali com uma sessão de 5 minutos, ou é como se eu fizesse uma interpretação, dar um interpretaço numa primeira sessão, sem nem entender direito, podendo causar uma violência, talvez, até aquela interpretação, quando que a pessoa sai. Então, eu fiquei pensando corte mais ou menos como isso, assim, me parece que ele precisa de um espaço para que ele possa acontecer também, não é só chegar e acontecer, né? Eu não sei se eu pensei direito, assim, nesse sentido do corte, né? Porque Eu realmente fiquei ele faz. pensando nisso. Porque Desculpa, Hugo, eu também algumas fiquei vezes, nisso. sim, algumas vezes eu saí já de sessão, por exemplo, me culpando, me sentindo mal de ter enchido linguiça. Cara, foi 5 minutos enchendo linguiça que é como se tivesse perdido o momento, aquele momento ali que foi importante, né? Então, realmente me parece ele fundamental, assim, como uma técnica realmente de provocação do discurso, de mexer com o discurso, né? Mas ele precisa de um momento, me parece, um espaço para que ele possa acontecer, né? Em entrevistas preliminares, fazer o corte, eu realmente me chamou atenção, assim, né? Porque tu entende que já precise certa transferência estabelecida, assim, né? Enfim, fiquei pensando nesse caso aí que ele trouxe, dos 5 minutos. É brutal, né? Antes de passar a palavra aí para a Roberta, eu vou fazer um comentário. Tem várias questões aí que vocês estão trazendo, a gente já volta nelas, mas só para não deixar passar uma que vocês estão chamando a atenção, que é numa primeira sessão, né? A violência que pode representar isso. Só que aí tem a ver com o que a Evelyn apontou da performance. Porque assim, né? Eu, analista famoso, recebo uma analista em formação que eu sei que tem, que me buscou pelo meu nome, pelo meu estilo lacaniano de ser, né? Então, talvez esse analista, hipótese minha, posso estar equivocado, óbvio, né? Mas uma hipótese de leitura desse acontecimento aí, desse corte de sessão, numa primeira sessão com 5 minutos, pode ter a ver com essa ideia de que essa fulana que chegou aqui no meu consultório já é iniciada. Ela quer ser lacaniana e ser lacaniano é a performance de sessões muito curtas. E talvez se sustentasse entre aspas, não deu certo, e me parece que foi saudável que não deu certo, né? Mas parece que está sustentado nessa premissa de que a performance lacaniana é essa da sessão curta ou curtíssima e tal, né? Mesmo que seja de forma indiscriminada, né? Depois a gente volta nisso. Roberta, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Mas, aproveitando isso, não seria, então,
também uma forma de análise didática, por exemplo, quando ele supõe que, a partir da transferência já estabelecida de alguma forma, através do nome dele, ele Uhum. poderia já utilizar dessa forma esses recursos, tratando-se de uma analista de informação, não seria cair um pouco nisso, que o Lacan, inclusive, critica? Porque acaba que é uma padronização, né? Vira performance padrão. Concordo 100% contigo, né? Embora o Lacan tenha sido, inclusive, um dos motivos, não o único, mas talvez o principal dele ser saído da IPA é justamente isso, né? A crítica dele à padronização das sessões de 45 minutos, 4 vezes por semana, com analista de data, né? Mas aí se institui uma outra forma de padronização, mesmo que seja uma padronização pelo Exatamente. avesso, né? Então não é Exatamente. 4 de 45, é uma de 5 e tchau pra ti, né? Mas de qualquer forma também pode cair numa performance padronizada e que não tem necessariamente a ver com a escuta ou leitura do caso em si, né? Mas eu queria falar que eu tendo a concordar com você, né, sobre o que você disse sobre Ai, meu Deus, espera aí, que agora eu fiquei presa nessa questão da análise didática, esqueci o que eu ia dizer. Deixa, depois eu falo, deixa eu retomar aqui na Ah, minha cabeça, quando depois eu lembrar, falo. levanta a mão, desculpa. Isso, isso. Ah, Ah, da neurose obsessiva, lembrei, que eu ia tá. dizer assim, quando você fala que eu concordo com você quando você fala que o corte acaba sendo bem-vindo quando ele traz essa conclusão, né? E o analisante sai dali de outro modo. De qualquer forma, na neurose obsessiva, pode acontecer o inverso mesmo assim. É, numa conclusão, num corte, mesmo num corte bem feito, pode haver um momento ali de raiva, que é uma reatividade própria da neurose obsessiva. Então, eu concordo com você, mas em parte. Porque eu Uhum. acho que o neurótico obsessivo, mesmo quando o corte é bem feito, eu acho que ele pode sair de lá assim, bem bravo. Uhum. Não, ou inclusive voltar na outra. Fiquei pensando na forma que a gente concluiu, mas me levou a pensar que não sei o quê. Ele pode fazer o que ele faria na sequência, se a gente não tivesse cortado, ele pode fazer no início da próxima, né? Nada nos garante que ele não vai trazer de volta pro enredo, né? Não, eu concordo, né? Tinha um certo ponto ali naquele argumento que era assim, que eu acho que o Hugo, até para voltar na fala do Hugo, né? Quando a gente diz assim, isso que o Hugo diz, né? O ficar culpado de encher linguiça, né? Porque o uso ponderado do corte também pode ser que às vezes a gente deixe passar um bom momento, né? Ou que a gente simplesmente por não trabalhar com essa técnica, por algum tipo de medo, por algum tipo de preconceito, e a gente acaba tendo motivos para ter preconceito, né? Só pensando nos exemplos aqui que a gente está discutindo, mas que eventualmente a gente também pode deixar passar, né? Acho que o Hugo também acabou tocando nisso, né? Aquilo ali por algum tipo de receio que o paciente vai ficar bravo, a gente vai mandar embora, ele não vai voltar, é, ou enfim, ou que a gente pode ser violento de alguma maneira, né? Ou que o paciente pode nos cobrar, né? Não, mas não fiquei o tempo suficiente, quero meu dinheiro de volta, algo assim, né? Então, mas, digamos, tem o risco, né? Que a gente corre dos mau usos do corte de seção, né? Ou de eventualmente errar o ponto de corte, errar o ponto né? Todo mundo que vai fazer um churrasco está sujeito a errar o ponto do churrasco, né? Aqui o erro do ponto de corte, a gente também sempre assume o risco toda vez que se propõe a usar essa técnica, né? Mas também tem os efeitos de não usar, né? Que são esses de deixar passar, de perder uma conclusão que poderia ser muito importante, de sentir que enrolou, encheu linguiça e ficou preso nos 45 minutos, né? Então, um dos argumentos que a gente já vai ver no início do texto é que esse é meio assim um encontro de preparação do terreno, né? Por que trabalhar esse tema?
e trabalhar esse tema em relação a quais problemas, né? A gente está fazendo uma espécie de mapeamento, de diagnóstico inicial, para depois poder avançar nessas questões a partir do texto, né? Mas no início do texto ele vai comentar, né, que se o inconsciente ele é atemporal, lembra do argumento dele, né? As leis do inconsciente que determinam a técnica. Se o inconsciente é atemporal, não faz sentido nenhum sessão com tempo determinado. Então, assim, eu não sei quem é que diz isso. Talvez seja o Ricardo Goldenberg. Eu não sei quem é que diz isso. Mas tem alguém que soltou a frase que o inconsciente não tem hora marcada, né? A formação do inconsciente não tem hora marcada. Ela pode acontecer a qualquer momento, né? Então, isso, digamos assim, nesse sentido, se a gente for rigorosamente alinhar a técnica com a teoria do inconsciente, a sessão tem que ser de tempo variável. E aí o Lacan propõe. Então, se o inconsciente funciona assim, as sessões têm que ser de tempo variável. Só que eu preciso ter uma teoria e uma técnica das sessões de tempo variável. E aí ele escreve o texto tempo lógico, porém, e aqui está o problema, ele explica qual é a lógica do tempo lógico, mas o número de exemplos clínicos que ele dá no texto é zero. E ao longo da obra dele é praticamente zero igual, né? Então, como a gente não tem a técnica, a gente tem a teoria até bastante rigorosa, mas a gente não tem a técnica explícita. E como a teoria é muito difícil, o efeito é a gente ficar perdido, como a Evelyn diz, não falar sobre isso, não apresentar caso, ou só apresentar casos é, que são cases de sucesso, né? Que é um corte. Eu vou trazer uns cases de sucesso aqui eventualmente para ilustrar, tá? Mas me interessa muito isso que a Evelyn falou, da gente falar dos casos que eu cortei a sessão e o paciente nunca mais voltou, por exemplo, né? Interessaria muito, né, falar dessas dificuldades aí nesse sentido também. Embora o case de sucesso, eventualmente, ele possa ser ilustrativo num bom sentido, né, mas falar das dificuldades também é tão importante quanto. Só que aí, como não se fala disso, ou só tem case de sucesso, aí a gente pensa, não sei fazer, ou nunca vou conseguir fazer desse jeito. E aí isso também dá no mesmo, na mesma espécie de opressão, né? Principalmente para quem está iniciando, né? Roberto e Paula estão de mão levantada, não sei quem é que levantou a mão primeiro. Não, a minha se Eu também manteve. eu me coloco aqui, eu não consegui achar a mãozinha aqui no meu colo, eu também levanto a mão depois da Paula, mas eu Tá, não não tô tem problema, achando, gente. tá inscrito aí, depois eu te digo onde é que é. Não sei se é Roberto ou Paula primeiro, mas quem quiser. Não posso Já, falar. já foi. Ah, sim. Não, eu fiquei pensando em várias coisas. Primeiro que eu não ia fazer o grupo por causa do tempo lógico, né? Digo, não, né? Para alguém que não se considera lacaniana, para que eu vou estudar isso? Mas depois eu fiquei pensando, né? Justamente me interessou a ideia da relação de interpretação com o tempo lógico, e concordo com o que tu disse, que às vezes a gente faz um corte intuitivo, porque já aconteceu mais de uma vez, Uhum. né, de terminar a sessão num tempo variável, fazendo um corte, né? Eu lembro que uma vez, mas hoje tu tá lacaniana, né? Mas Uhum. não foi pensado e nem por conhecer a teoria, porque nunca li esse texto do tempo lógico, assim, foi algo bem de achar que tinha que encerrar mesmo, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando é isso de que a técnica deveria estar associada à teoria, né? E eu falava sobre isso num seminário essa semana, porque eu perguntei assim para a turma se eles tinham ideia de por que que a gente usava a técnica da associação livre, né? E ninguém tinha uma explicação, no caso metapsicológica, né? Pensando isso dentro da teoria freudiana. E aí eu comentei, né, que para Freud toda a construção do aparelho psíquico se dá sobre as leis de associação.
né? Que isso veio da filosofia, quais eram elas, por que que isso acontecia, então por que a associação livre e tal. E realmente as pessoas, no geral, não se perguntam por que que estão fazendo alguma coisa. Quer dizer, uma outra teoria do inconsciente, talvez associação livre, né? Ou uma outra teoria psicológica qualquer, a associação livre não vai fazer sentido, né? Então, isso que tu fala, né? Se o inconsciente é atemporal, né? Que tempo, lógico, seria esse do inconsciente, né? E como utilizar isso na clínica sem os exageros, né? Propostos já por ti, né, Sander? E a outra coisa que eu fiquei pensando a respeito da paciente, da colocação da Evelyn, que é uma pessoa pedindo para ser escutada e que tu não vai dizer para ela, não vou usar o tempo lógico contigo, né? Tu Uhum. vai compreender o que que isso representou para ela, né? E vai trabalhar, vai seguir trabalhando, né? E alguém falou sobre a transferência, né? Que a transferência sustenta esse processo, né? Ou não sustenta, como tu deu o exemplo do Lacan. O Lacan podia fazer sessões de 5 minutos, porque a transferência, ou a idealização, no caso, né? Sustentava que isso pudesse acontecer. Então, realmente, a pessoa viajar 2 horas, eu matava, né? Eu me vi na cena, porque de Caxias sempre viajei 2 horas para ir a Porto Alegre fazer análise. Se eu chegasse lá e meu analista dissesse tchau, eu não voltava mais, né? Imagino, também não sei. Então, depende da transferência, do É. contexto, se é uma coisa abusiva, se é uma coisa construída, né? Exatamente. Mas muito, muito bom o paralelo aí. Eu vou, rapidinho, antes de passar a palavra, só para dar uma. Depois a gente volta, né, Paula? Mas tem um livro que, enquanto tu falava, eu lembrei dele. É um livro que faz bastante tempo que eu li. É um livro bem bom. É do Gerard Haddad. Se escreve Haddad, como o político aí. É, que é um livro. Ele era um cara analista leigo, entre aspas, né? Que vai fazer análise com Lacan, daí resolve que quer ser analista e tal. É um livro bem legal. Ele conta a experiência dele de análise com Lacan. E esse livro, ele é extremamente angustiante em alguns momentos, que é ele falando das reações dele aos cortes de sessões, né? E tem sessões que são, assim, uma frase. Ou seja, 10 segundos de sessão, talvez nem isso. Não sei, depende do tamanho da frase, pode dar uma frase e pum, corte de sessão, né? Então é uma coisa que, assim, aí cada um tem que tirar suas conclusões, vale a pena lá ler o livro, mas é extremo os exemplos que ele traz, assim, né? Roberta ou Vanessa, Vanessa, Roberta, não sei quem tá na fila aí, mas sei que tem vocês duas aí para falar. Não, eu estava só com a mão levantada porque eu ainda não tinha conseguido retirar. Ah, tá. Beleza, Tá, mas a então. única coisa que eu estava querendo dizer é que eu acho que mesmo quando é bem sucedido, no caso do obsessivo, ele volta, mas ele volta com raiva. Foi isso que eu quis dizer, né? Mas isso não significa que tenha sido mal sucedido aquele Ah, ato. sim. Uhum. Não, de fato, né? Porque talvez seja um paciente que tenha um analisante que tem um perfil, se é que dá para falar em perfil, né? Mas usando esse termo meio ruim provisoriamente, que tem uma questão muito grande com controle, né? E o corte é um negócio que tira o chão. Então realmente é um analisante que tende a não gostar muito de ser cortado, né? Especialmente se é corta e tchau, nem tem direito a retomar a palavra para argumentar. Então Essa pode ser uma coisa variação difícil. já é angustiante para ele, É, né? Já é. a questão do controle aqui pode ser um dificultador mesmo de operar o corte, né? Às vezes o obsessivo é difícil de interromper. Imagina de cortar e tchau, né? Diga lá, Vanessa. Faz tempo que eu não uso o Zoom, eu não sei onde é que tá aqui, não consigo, pelo É, menos é parece no para mim. botão React e aí Tá, vai aparecer. Se tu clicar Act, em cima do tá, coraçãozinho, achei. daí tem vários Tá. ali, tem um que é levantar a mão.
Beleza, achei. Mas qualquer coisa também, abrir o Tá. microfone, escrever no chat, não tem problema nenhum. Ah, não, mas vocês vão atropelar os colegas, enfim. Mas fiquei pensando nessa, André, eu acho que eu queria te ouvir falar um pouco, se tu puder depois, a relação do corte com a frequência também. Porque me Hum, parece que essas sessões é mais possível, né, que se faça assim esses cortes mais abruptos, vamos dizer assim, me parece que ele exige tá, uma frequência um pouco maior do que uma vez por semana, assim. Então, eu queria te ouvir hum, falar sobre isso. E uma outra coisa que eu fiquei pensando enquanto tu falava lá no início, dando o exemplo da tua paciente tu falou que ela é do meio, né? Essa outra pessoa que, enfim, vai para esse analista, faz esse corte aí de 5 minutos, que são pessoas que são do meio, né? E, assim, hum, já vai sabendo, né? Mais ou menos como funciona a técnica. Como que a gente comunica isso para um paciente que não sabe nada, né? Tem aquela história da gente fazer aquela hum, fale, né? Que vai dizer, fale o que vier à cabeça. A gente nunca faz isso. Não se hum, começa assim, emoção, né? A pessoa, a gente hum, vai conversar, vai querer ouvir a pessoa. E aí, em que momento, se isso se faz de uma pessoa leiga, assim, que vem simplesmente porque está hum, buscando uma análise, não importa se é lacaniana, se é freudiana, enfim. Então, eu queria te ouvir um hum. pouquinho sobre isso, assim, sobre essas duas coisas. Ótima, ótima. Duas perguntas muito boas. Eu vou só fazer uma piadinha e daí respondo as duas perguntas na próxima. A piadinha é assim, né? É que isso cola muito entre os lacanianos, tanto que os dois exemplos são de pessoas do meio, né? Então quer dizer assim, os lacanianos se reproduzem em cativeiro, né? É, mas fora, mas estamos estourados no tempo, mas a gente volta nas duas perguntas que são muito boas. A gente começa com as duas perguntas, trabalhamos elas brevemente e aí depois a gente começa de fato a leitura do texto no próximo encontro. Então tá, pessoal, até quinta que vem, mas fica anotado aí as perguntas, Vanessa. Até breve.